Salve, salve, meu aluno e minha aluna implacável concursos! Professor Thiago Pereira aqui, ó, trazendo para você mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre as características culturais do estado do Amapá. Hoje, põe aí na tela, hoje vamos falar sobre os aspectos culturais do estado do Amapá, o que faz parte aí da cultura material e da cultura imaterial do estado do Amapá e aquilo que acaba sendo referência. E para quem não é amapaense, vai ter uma baita de uma ideia, mas uma boa de uma ideia, do que faz parte da singularidade das características culturais aí do estado. Primeira coisa, quando a gente fala de patrimônio, o Amapá é um estado que, por mais jovem que seja, né, é um estado aí estabelecido em 1988, veio lá, como nós sabemos, do antigo território federal, né, sua transformação aconteceu em 1988, mas não é por isso que o estado do Amapá não seja permeado de características culturais, porque nós sabemos que durante muito tempo os povos originários, os povos indígenas, já habitavam aí esse território. Então, a origem da cultura amapaense vai, né, muito além, por mais que seja jovem. Então, nós estamos falando de origens que remontam aí a conjunção de manifestações culturais dos povos oriundos da terra, os povos indígenas, bem como, né, nós estamos falando também dos povos oriundos do continente africano, né, e também as suas manifestações culturais. Também, é claro, né, a população ribeirinha que foi se alocando nessa região aí do Brasil, que tem muitos recursos hídricos, né, muitas bacias hidrográficas, e também os povos europeus, principalmente, claro que aqui, nesse caso, os portugueses, e através das construções dos fortes, através das criações aí das missões jesuíticas, das reduções jesuíticas, ou seja, dos aldeamentos, acabaram deixando características culturais importantes. Por isso que, quando a gente fala de elementos culturais, os traços culturais se mostram aí muito fortes mesmo, aí em ritmos musicais, onde que é bem forte as características culturais do Amapá. É forte em ritmos culturais, ou melhor, ritmos musicais. É muito forte também nas danças. E aí, é claro, que algo que é elementar aqui no caso da cultura amapaense, a gastronomia e também as festividades peculiares, ou seja, as festas típicas aqui que acabam acontecendo no estado. Por isso que toda essa diversidade cultural, quando a gente fala aí dessa diversidade cultural, ela se expressa em patrimônio material e em patrimônio imaterial. E o que vem a ser o patrimônio material? É tudo aquilo que existe em relação aos aspectos físicos. Então, quando nós estamos falando de construções, quando nós estamos falando de objetos, quando estamos falando de espaços, nós estamos falando de algo que é material. Já no caso do patrimônio imaterial, aquilo que se relaciona a quê? A conhecimentos, aquilo que nós estamos falando de oralidade, isso tudo é o patrimônio imaterial. Como eu já tinha falado há pouco, as festas populares e religiosas acabam fazendo parte, acabam compondo, né, essa gama, essa força muito grande em relação
aquilo que é característico, aquilo que é singular em relação à cultura. Então, nós temos aqui festas que fazem parte já não só do calendário amapaense, mas sim, para pensar, o Estado se torna uma referência por ter essa festividade. E algumas dessas festividades populares, elas têm aí, por conta da colonização portuguesa, por conta da influência, por exemplo, dos jesuítas aí na região, elas são marcadamente religiosas. Sendo assim, o patrimônio cultural do Amapá, em linhas gerais, ele mostra uma identidade marcada pela mistura, pela resistência e também pela forte presença da ancestralidade. Então, nós temos elementos aqui fortíssimos e não é porque o Estado é novo que esses elementos não existam, não. Então, quando a gente fala de patrimônio histórico material do Amapá, a primeira coisa que nós temos aqui a considerar é a fortaleza de São José de Macapá. Essa fortaleza foi construída aí no século XVIII pelos portugueses e o objetivo inicial dela, como todo forte, era a defesa. Então, um objetivo bem claro aqui, a defesa contra invasões estrangeiras. Agora eu me lembro, professor, me lembro e tudo faz mais sentido, porque quando a gente fala do Amapá, nós estamos falando de um território que era objetivo aí, quando não eram os espanhóis, eram os franceses que queriam ocupar esse território. E dessa maneira, a fortaleza de São José de Macapá acaba sendo aí símbolo da presença lusitana, ou seja, presença portuguesa. Outra construção importante e que é característica, mas muito importante sobre o patrimônio histórico material do Amapá é o Marco Zero do Equador. Como a gente sabe, o Estado aí tem a presença da linha do Equador, ou seja, isso representa uma identidade geográfica única. Inclusive, o Marco Zero do Equador não é só para que as pessoas possam saber, olha, por aqui que passa a linha do Equador. Não, ele é palco de eventos culturais únicos, que mostram aí as características regionais aí e culturais do Amapá. Ainda sobre o patrimônio histórico material do Amapá, nós temos a igreja de São José, lá na capital, Macapá. Essa igreja traz, é claro, características da arquitetura colonial, certo? Então tem elementos aí da arquitetura colonial, mostrando aí uma construção típica do período colonial brasileiro, acaba mostrando que a presença portuguesa, principalmente e sobretudo em relação à religiosidade, deixou também o seu legado aí em Macapá. Além disso, o Museu Joaquim Caetano da Silva, que é importantíssimo e imprescindível para a manutenção e até, às vezes, para o resgate da memória regional. Que, como nós sabemos, o Estado tem uma origem, mesmo que ele pertenceu durante o período colonial brasileiro à província do Grão-Pará, ele tem ali elementos que acabam demonstrando a fortíssima presença de portugueses, a resistência contra a presença francesa e, é claro, a própria resistência dos indígenas aí na região. Além disso, casarios históricos, em Mazagão Velho, sítios arqueológicos indígenas, geóglifos, cerâmicas, marcação territorial ancestral. Isso aí tudo faz parte do patrimônio histórico e material do estado do Amapá.
Agora, sobre o patrimônio imaterial amapaense, entre, né, as principais manifestações populares, nós sabemos, é claro, que os saberes tradicionais indígenas, os conhecimentos em relação a determinados tipos de plantas, certo? Sobre a flora, principalmente na área da gastronomia e, é claro, na área da medicina. Ainda hoje, tem pessoas que resistem, por exemplo, ao uso de determinados produtos aí da floresta. Ah, é porque não, isso aqui é da cultura indígena e os indígenas não têm o conhecimento necessário, importante para dizer se de fato isso aqui é bom, é ruim. Ah, é você que pensa. É você que acha que os indígenas não têm, não possuem esse conhecimento, pelo contrário. Além disso, saberes de pesca, agricultura ribeirinha. Como é que vai saber qual é aquele cipó que utiliza, que o cipó acaba deixando aí, joga o cipó na água, os peixes ficam atordoados, fica mais fácil de se pescar. Tudo isso vem dos saberes tradicionais indígenas e muitos deles foram incorporados aí, ó, à cultura da população ribeirinha. Além disso, música e dança regional. Já já a gente vai falar de música e dança regional e os elementos da cultura afro-amapaense. Então, patrimônio imaterial amapaense mostra, então, elementos culturais que acabam imbricando aí os elementos africanos, indígenas e europeus. Na confluência, então, desses elementos, nós temos a cultura que acaba sendo percebida em ritmos musicais, como, por exemplo, o marabaixo, os batuques e as cantorias. Sobre a cultura popular amapaense. Então, como nós vimos, ela é resultado da influência de múltiplas matrizes culturais. Cultura indígena, africana, portuguesa, cabocla e ribeirinha. Esses elementos acabam sendo fortíssimos, né? Sua presença é imponente aí, ó, em festas. Muitas dessas festas regadas aí, né, a bebidas e a alimentos também típicos aqui da região. E quando a gente fala aí desses alimentos, nós falamos de um sincretismo cultural, onde a culinária é um elemento que possui aí, ó, uma fortíssima relação, um aspecto relacionado à cultura aí que acabou construindo uma parte da cultura amapaense, tá? Essa cultura amapaense e seus pratos típicos possuem muita semelhança com a culinária amazônica e do Pará. Mas também nós estamos falando de estados da região norte, tá? Eu vou puxar a seta daqui da culinária que fica melhor, tá? Semelhança com a culinária amazônica e também do Pará. Tem um alimento aí, ó, típico, né, dessa região, que para vocês aí vai ser fácil de lembrar, né? Vai ser muito tranquilo. Ó, até o livro chegou a cair aqui de medo que ficou. Por quê? Porque aqui no sul do Brasil, esse alimento que eu vou falar agora, esse alimento é consumido doce, o açaí. E aí no estado do Amapá, o açaí, ele é um prato aí representativamente um prato típico do estado. Mas como que ele é servido? Ele é acompanhado aí, ó, de farinha de mandioca, né? Em alguns lugares se conhece mandioca como aipim, em alguns lugares se conhece mandioca e aipim como macaxeira.
farinha de mandioca e carnes. Não, Thiago, não. Açaí é docinho, açaí vai leite ninho, açaí vai leite condensado e frutinha e não sei o quê. Não, não, não. Só para você entender que esse prato típico aí do Amapá, ele é servido com farinha e carnes, tá? E a sua apresentação para quem o aprecia aí na forma salgada é algo típico do estado. Então não adianta, não tem porquê você ir pro norte do Brasil e lá pro Amapá, ai, tá calor, quero um açaí. Aí quando você começa, né? Quando você começa no açaí, fala assim, nossa, olha que bacana, é o açaí, aqui é doce. Não, 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 não é assim não, tá? Aqui é diferente. Aqui no Amapá, o negócio é completamente diferente, tá certo? Aqui ele é salgado, tá certo? E além disso tudo, nós sabemos que outro prato típico aí, outro prato típico e importante aí está relacionado então ao camarão no bafo. Eu vou até pôr em tela cheia aqui para você ver, tá? Outro prato típico aqui é camarão no bafo. Então, quando a gente fala aí, ó, de um prato típico do Amapá, nós sabemos que o camarão no bafo, o qual, após o seu cozimento a vapor, é temperado com tucupi, pimenta, sal, limão, e às vezes esse camarão é servido com açaí e farofa também, tá? E falando no açaí, tem muitas vezes que as pessoas comem ele puro, e aí chega lá um determinado momento que a pessoa fala, tá bom, eu vou comer o açaí aqui, né? Põe um pouquinho de açúcar para mim aí, senão não vai, né? Infelizmente, é desse jeito, tá? E sobre as festas populares do estado do Amapá? As festas populares do Amapá, então nós temos aqui, ó, Festa de São Tiago, em Mazagão Velho, onde nós temos ali uma representação histórica da batalha entre mouros e cristãos, muçulmanos, quando ocupavam aí a Península Ibérica, o que mostra aí uma festa que tem origem e que tem influência ainda do período colonial, ainda vem lá da colonização. Outra festividade importantíssima aí do Amapá é a festa do Divino Espírito Santo, bem como o Círio de Nazaré no Amapá e o Carnaval amapaense. Além disso, a expressão artística urbana e popular no Amapá são de singularidades enormes, tá certo? Ó, só um detalhe sobre a festa de São Tiago, essa festa aí acaba colocando o estado do Amapá nos eventos de tradição cultural por ser típica então da cidade de Mazagão. Essa festa, que é feita todos os anos, é realizada na segunda quinzena de julho desde 1777. Rememorando então os confrontos que envolveram muçulmanos, mouros e cristãos aí na colônia portuguesa situada no continente africano, homônima ao município amapaense, Mazagão. De acordo com a tradição, São Tiago, qual era um soldado europeu, surgiu em meio aos enfrentamentos e levou os cristãos à vitória. Essa festividade acaba incluindo aí procissões, ladainhas, novenas e missas, além do mar abaixo, claro, O auge da festa, o ápice da festa envolve
as encenações teatrais e as cavalhadas, entre as quais são feitas pelos próprios moradores aí de Maragão. A data em que a festa é realizada é 25 de julho, desde 2012, 25 de julho, desde 2012, estabelecida aí como feriado municipal, tá? Outro aspecto cultural importante que eu acabei de falar aí também, que é muito importante, compartilhado com o Pará, é o Círio de Nazaré, realizado aí na capital, cidade de Macapá. O Círio teve início em 1934, início 1934, né? Seu início está relacionado então aí, ó, à senhora Esther Levi, que era então a primeira dama da capital, o qual liderou um grupo de damas que faziam parte da Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, em um evento que contou com um número de fiéis maior do que a quantidade de fiéis que comparecia aí à festa de São José, o padroeiro da cidade de Macapá. Da mesma forma que no Pará, a festividade é realizada no segundo domingo do mês de outubro, o qual, quer colocar aqui que essa informação é importante, tá? É no segundo domingo de outubro. Segundo domingo de outubro, tá? O qual conta com a grande quantidade de fiéis todos os anos, certo? E agora, sobre características religiosas, né? A gente sabe que a religiosidade aqui é de grande importância, então nós temos aí o que acontece no Pará, da mesma maneira que em outros lugares do Brasil, é o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a mescla, a mistura de elementos. Aí, ó, católicos, né? Porque o catolicismo foi a religiosidade que predominou em boa parte da história do Estado. E aí, esses elementos do catolicismo, elementos da religiosidade, né, dos cultos africanos, e aí depois afro-brasileiros, e aí também as cosmologias indígenas, as cosmologias indígenas acabam mostrando esta mescla, que eu gosto de intitular a palavra sincretismo como adaptação. Então, se vê ainda construções religiosas desse sincretismo como características muito fortes aí na região amazônica e no Amapá não seria muito diferente, tá? Sobre a identidade cultural aí amapaense, há uma importância considerável da preservação desses elementos patrimoniais, que o patrimônio ele acaba servindo de memória coletiva. E em relação às questões jurídicas, né, a cultura é um direito e um bem público. Então, preservar isso tudo, né, através de órgãos, como, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Amapá, bem como cidades como Macapá acabam tendo também aí, dentro da sua Secretaria de Cultura, ou, é claro, uma outra secretaria, o órgão governamental responsável pela preservação do patrimônio cultural, da mesma maneira que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, são órgãos responsáveis por essa preservação. Mas isso tudo acaba perpassando desafios consideráveis, como, por exemplo, a urbanização. Então, da maneira como é feita a urbanização, como que faz com casarões antigos? Como é que faz para preservar?
para manter casarões antigos, mas a urbanização vai acontecendo. Outra coisa, a desigualdade. Tem pessoas que não sabem direito o que faz parte dos elementos do patrimônio material e imaterial, culturais do Amapá, porque não tem o acesso. Fora, é claro, outras questões relacionadas à desigualdade. Além disso, as ameaças ambientais e a perda de tradições orais, isso está fazendo com que, infelizmente, o Amapá acabe perdendo muitos elementos culturais importantíssimos. Dentro disso, as políticas de proteção cultural, que contam, como eu acabei de falar, com órgãos como, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, criando projetos de registro e salvaguarda de elementos como, por exemplo, o Mar Abaixo. O que vem a ser o Mar Abaixo? O Mar Abaixo, para quem não sabe, é um elemento cultural que quando você quer falar assim, olha, elemento cultural do Amapá, Mar Abaixo, tá? É identidade cultural do estado do Amapá. Basicamente, ele é caracterizado por música, e é claro que essa música acaba embalando uma dança que caracteriza uma manifestação cultural que tem origem na cultura africana. Origem na cultura africana e que, é claro, com toda certeza, acaba sendo hoje ainda peculiar nas comunidades quilombolas do Amapá. Peculiar nas comunidades quilombolas aí do Amapá. Em que consiste o Mar Abaixo? O Mar Abaixo é uma sistemática aí de músicas cantadas sobre o ritmo da caixa do Mar Abaixo, delineadas por dança de roda. As músicas e dança possuem relação direta com a fé e a religiosidade nos santos do catolicismo. Essa arte, a qual simboliza aí a identidade negra, faz alusão direta ao arrastar dos pés dos escravizados. Arrastar dos pés dos escravizados, os quais, impossibilitados de erguerem os pés para andar, pelo fato de estarem muitas vezes acorrentados nos punhos, tornozelos e pescoço, arrastavam os pés para se locomoverem. A sua realização se dá logo após aí esse ritmo acontece junto aí com a festividade aí com o Círio do Nazaré. Então nós temos uma festividade e dentro dela o ritmo típico aí do estado do Amapá acaba envolvendo toda a população que acaba participando junto para ainda manter, dentro dessas políticas de proteção cultural, manter vivo esse elemento cultural, que faz parte do que? Os elementos culturais das comunidades tradicionais aí do estado. Certo? Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais.